Bom, personal trainer, eu vou mostrar aqui uma estratégia que você vai conseguir aplicar com seus alunos, com suas alunas de personal. Assim, ativa mais o glúteo? Vamos ver como é essa estratégia baseado sempre em evidências. Esse aqui é o artigo aí de um grupo de coreano. Então a gente vai analisar a ativação do glúteo máximo e dos posteriores de coxa durante uma prancha, que na verdade é uma prancha dorsal, com uma extensão de quadril e flexão de joelho, variando a posição aqui, ó, de abdução. Quando eu for analisar um artigo, eu gosto de responder essas perguntas aqui. Por quê? Porque fica uma análise bem mais completa. Então a gente vai ver aí o objetivo do estudo, qual a pergunta que o estudo quer responder, a metodologia que foi utilizada, quais foram os resultados encontrados. Geralmente eu gosto de trazer os dois principais, os dois resultados mais relevantes, as explicações para esses achados, limitações do estudo, porque nenhum estudo é perfeito, certo? Os estudos, eles mais para gerar dúvida do que propriamente para responder, para solucionar um problema, certo? E quais são os problemas que esse estudo solucionou. O objetivo desse estudo foi investigar a ativação do glúteo máximo e dos isquiotibiais durante o exercício de extensão de quadril, que é aquele glúteo 3 apoios, com o joelho em 3 diferentes posições de abdução do quadril. Esse aqui é o objetivo do estudo. Então, qual a pergunta que esse estudo quer tentar responder? Será que se mudar o posicionamento do quadril, a ativação do glúteo máximo, ela é alterada? E será que se mudar a posição do quadril, a ativação dos posteriores de coxa, que são os isquiotibiais, também é alterado? Isso é importante. E qual a proporção, qual a relação da ativação entre glúteo máximo e isquiotibiais nessas diferentes posições de abdução do quadril? Vamos ver aqui, dar uma olhadinha na metodologia. Esse estudo utilizou de amostra 18 homens e 12 mulheres que realizaram ali o exercício em 3 diferentes ângulos de posição do quadril. Neutro, 0 graus, a 15 graus de abdução e a 30 graus de abdução. Quais foram os músculos analisados? Glúteo máximo e isquiotibiais. Foi analisado através de EMG, eletromiografia. E para mostrar o resultado, eles normalizaram o sinal. Isso aqui significa contração isométrica voluntária máxima. O que é que significa? A contração isométrica voluntária máxima, o próprio nome já diz. As pessoas que estão fazendo a avaliação, okay? No caso esses homens e essas mulheres, eles fizeram uma contração máxima tanto do glúteo como dos posteriores de coxa, dos isquiotibiais. Então como é que funciona? O avaliado vai realizar uma força isométrica, enquanto o avaliador vai realizar uma força isométrica, enquanto o avaliado vai fazer, nesse caso aqui, a extensão de quadril, que é a principal ação do glúteo máximo. Então, enquanto os homens e as mulheres estão fazendo aquela extensão de quadril, o avaliador vai fazer uma força para que seja realizada e seja, como é que eu posso dizer, para que seja avaliado o pico máximo de ativação desse músculo. Então, esse pico máximo vai ser o 100%. Para posteriormente, quando eles fizerem os exercícios nos diferentes ângulos, vai ter o 100%, que é a contração isométrica voluntária máxima. Então, quando fizer os exercícios nesses diferentes ângulos, vai se poder fazer uma relação, já que tem o 100%. Então, isso é uma metodologia bem interessante nos estudos com ativação muscular que utiliza a eletromiografia. E fizeram uma média durante 5 segundos, certo? Como é que foi o desenho do estudo? Fizeram o teste de contração isométrica voluntária máxima, posteriormente fizeram 3 séries de 15 repetições. Como é que foi o protocolo? O joelho a 90 graus, isso aqui mais na frente eu vou mostrar porque o joelho a 90 graus. A patela, ela tinha que subir aproximadamente 5 centímetros do solo, até porque se fizer uma extensão acima de 10, 20 graus, o glúteo máximo ele deixa de ser
motor primário e o movimento passar ali para o quadrado lombar. Então a patela ela subia mais ou menos 5 centímetros do solo e faziam 3 séries de entre 5 e 30 segundos de contração por 2 minutos de intervalo. Esse aqui é mais ou menos um desenho, um esboço. Essa linha aqui seria o 0 graus, 15 graus de abdução, 30 graus de abdução. Aqui, ó, percebe que é o desenho do estudo. Então, aqui está o joelho dos avaliados e a patela subia aproximadamente 5 graus. Perceba que o pé aqui, ó, já está rodado para fora, então aqui já é 1 grau de abdução. Vamos ver os resultados. Aqui está para o glúteo máximo. Perceba que a ativação do glúteo máximo ela foi aumentando conforme o ângulo de abdução do quadril aumentava. E essa setinha aqui, ó, essas estrelinhas significa que teve diferença significativa. Ou seja, de 0 para 15 graus de abdução o glúteo aumentou a ativação e de 15 para 30 também aumentou a ativação. Vamos ver o que aconteceu lá com os isquiotibiais. Aconteceu o inverso. Então isso é bem interessante. Conforme se abduzia o quadril, a ativação dos isquiotibiais iam diminuindo. Perceba que tem a estrelinha, ó, de 0 para 15. Então a ativação foi significativa, a ativação no caso menor, uma menor ativação, e de 0 para 30 graus também teve uma diferença de ativação significativa. Ou seja, conforme aumentava o ângulo de abdução, de 0 para 15, de 15 para 30, o glúteo aumentava a ativação e os isquiotibiais diminuía a sua ativação. E a relação da ativação entre o glúteo e os isquiotibiais. Perceba que a 0 graus a relação foi positiva e a 15 e 30 graus a relação foi negativa. Então o que é que isso significa? Conforme abduzia o quadril, o glúteo ele era mais ativado em relação aos isquiotibiais. Conforme aqui está negativo, significa que o glúteo ele entra mais rápido, ele entra primeiro no movimento. O delay, perceba que aqui é o ângulo, esse gráfico aqui é o tempo pelo ângulo. Então perceba que aqui o glúteo ele não era ativado primeiro, eram os isquiotibiais. Então perceba que conforme vai aumentando o ângulo de abdução, os isquiotibiais ele é retardado no movimento, ou seja, o glúteo ele entra mais rápido, porque é justamente o foco do exercício. Muitos exercícios de extensão de quadril você pensa personal que está prescrevendo para glúteo, mas às vezes a tua aluna ela tem algum déficit, alguma inibição e os posteriores de coxa se sobressaem ao movimento. Então eles são ativados primeiro. Então perceba que com essa estratégia o glúteo ele vai ser ativado primeiro. Entendeu? Então vamos lá, quais foram os dois principais resultados. O primeiro resultado é que quando o quadril está na posição de abdução de 0 graus, a relação do início de ativação do glúteo com os isquiotibiais é positiva, diferentemente quando o quadril está a 15 e 30 graus de abdução, pois se torna negativo, justamente o que eu mencionei aqui anteriormente. E o segundo resultado mais interessante do estudo é que a ativação do glúteo ela aumenta conforme o ângulo de abdução do quadril aumenta de 0 para 15 e de 15 para 30 graus. Quais são as explicações para isso? Primeira explicação, uma ativação maior do glúteo máximo conforme o quadril é abduzido. E a segunda explicação que a gente vai tentar relatar aqui é essa diferença relativa da ativação entre o glúteo e os isquiotibiais. A maior ativação do glúteo, quando aumenta o ângulo de abdução do quadril, é justamente pela questão da disposição das fibras musculares. Perceba aqui, ó, essa setinha em amarelo, essa seta verde, é a disposição das fibras do glúteo máximo. Então percebe que elas são em diagonal. Então a gente trazendo aqui para o exercício, perceba que eu refleti aqui na seta amarela uma disposição em diagonal. Como a gente vê aqui no modelo anatômico, as fibras do glúteo, certo? O glúteo máximo diagonal. Então a gente vai decompor aqui, eu não vou explicar muito biomecânico, mas só para a gente decompor aqui o vetor resultante. Esse vetor aqui, vertical e para cima, é o vetor do glúteo que vai fazer força justamente para estender o quadril. Então o glúteo a gente vê que ele faz uma extensão.
E esse segundo vetor aqui, fazendo a decomposição, é o vetor de coaptação. Então mostra que nessa posição inicial o glúteo ele tem uma forte ação de extensão de quadril e uma forte ação de coaptação. Significa que o glúteo aqui ele é um excelente estabilizador da cabeça do fêmur no acetábulo. Já perceba aqui, ó, na posição final do exercício, aquele mesmo vetor do glúteo para cá. Então percebe que o vetor já está bem menor. Então aqui o glúteo, ele diminui a sua capacidade de estender o quadril. Por isso que se você exagerar muito na extensão do quadril, a tensão vai começar a vir aqui para a coluna e para o quadrado lombar, que é quem vai fazer. Mas percebe que aqui, ó, o vetor de estabilização de coaptação continua grande. Então esse é um dos motivos do glúteo realizar esse movimento. E por que os posteriores de coxa, os isquiotibiais, eles diminuem a ativação? Porque eu simulei aqui, ó, esse arco vermelho é os isquiotibiais. Então são músculos biarticulares. Cruza tanto a articulação do quadril como a articulação do joelho. Então ele sofre insuficiência ativa. Por quê? Porque conforme eles estão encurtando aqui no quadril para realizar a extensão, o joelho está dobrado, então eles já estão encurtados aqui. Então não tem tanta diferença de comprimento e alongamento, por isso que eles não são tão ativados. Por isso que as pontes cruzadas não conseguem se conectar, porque eles já estão encurtados, sofrendo uma insuficiência ativa, ou seja, diminuindo a capacidade deles de produzirem força. Já o glúteo não, o glúteo ele só cruza a articulação do quadril, então ele se insere mais ou menos aqui e a sua origem aqui, a sua inserção é aqui, certo? Ali na região superior do fêmur. Por isso que o glúteo ele não sofre essa insuficiência. Quais são as limitações do estudo? Não foram coletados dados cinemáticos, são dados cinemáticos, os dados dos movimentos. Então a gente não viu como é que foi. E não separaram as fases ali durante a coleta de dados eletromiográficos. Então a gente não sabe o que é que foi fase concêntrica, o que é que foi fase excêntrica. Foi tudo misturado, mas não desvaloriza, não invalida os dados do estudo. Ok? E o que é que a gente pode concluir? Basicamente que, personal, se o objetivo é aumentar a ativação do glúteo máximo, sugere-se realizar a extensão do quadril juntamente com uma abdução de 30 graus. Então, personal, se você quer aumentar a ativação do glúteo máximo e diminuir a ativação dos posteriores de coxa, eu sugiro que você aplique essa estratégia nas suas alunas. Então, se gostou, já se inscreve aí no canal, dá um joinha e faz um comentário aí falando o que é que você achou, qual a sugestão, tem alguma crítica para fazer e se tem alguma sugestão de mais algum tema que eu possa trazer aqui para fazer a análise do artigo. Ok, pessoal?